submarino de turismo em águas profundas chamado Titã desapareceu durante uma operação de mergulho no Oceano Atlântico Norte. O incidente atraiu atenção mundial por ter ocorrido próximo ao famoso local do naufrágio do Titanic. O Titanic, um dos navios de cruzeiro mais icônicos da história, levou 2 anos para ser construído e tinha um deslocamento de 46 mil toneladas. Era o maior e mais luxuoso transatlântico de sua época, ganhando a reputação de ser inafundável. O nome Titanic vem dos titãs da mitologia grega, que significa gigantesco. Em 1912, em sua viagem inaugural de Southampton, Inglaterra, para Nova York, o Titanic colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Em apenas 2 horas e 40 minutos, o navio se partiu em dois e afundou a uma profundidade de 3.800 metros, resultando na morte de 1.517 pessoas, quase 70% dos passageiros. Entre os falecidos estava o capitão Edward John Smith, que escolheu afundar com o Titanic. Uma estátua dele está em um parque em Lichfield, Inglaterra. O desastre do Titanic chocou o mundo. Devido às limitações tecnológicas da época, a localização do naufrágio permaneceu desconhecida até 1985. Desde então, correntes oceânicas e bactérias têm erodido continuamente os destroços. À medida que o navio desaparece lentamente, muitas pessoas desejam vê-lo com seus próprios olhos, o que levou ao surgimento de empresas especializadas em turismo de mergulho. Em 2009, uma empresa privada chamada OceanGate Expeditions foi fundada no estado de Washington, Estados Unidos, oferecendo serviços de turismo de alto padrão. Embora muitas empresas ofereçam serviços semelhantes, a maioria dos submersíveis tripulados para passeios turísticos explora características naturais subaquáticas, como recifes de corais. Os submersíveis da OceanGate, no entanto, podem alcançar profundidades muito maiores, permitindo a exploração de áreas como o local do naufrágio do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. Desde 2021, a empresa leva clientes para visitar esse local histórico. Eles operam 3 submersíveis, incluindo o Titã, cujo nome curiosamente se assemelha ao Titanic. O Titã mede 6,7 metros de comprimento, 2,8 metros de largura e 2,5 metros de altura, pesando 10 toneladas, com uma profundidade máxima de mergulho de 4.000 metros. Para atingir tais profundidades, o submersível deve atender a rigorosos padrões técnicos. Além do casco de fibra de carbono, o Titã possui tampas de extremidade de titânio. Está equipado com câmeras de alta definição, um sistema de navegação inercial e dispositivos sonar que fornecem dados em tempo real sobre profundidade, velocidade e tensão do casco. O submersível tem 4 propulsores, 2 horizontais e 2 verticais, permitindo-lhe alcançar velocidades de até 3 nós. Na seção traseira, estão localizados o suprimento de oxigênio e outros equipamentos eletrônicos. Dentro da cabine, há 2 telas de exibição, e o submersível é operado por um joystick de controle remoto, que o piloto também usa para controlar as luzes e se comunicar com a superfície. Os passageiros sentam-se no chão, apoiados nas paredes curvas, como se estivessem em uma pequena van sem assentos. Além de observar os arredores pelas telas de exibição, eles podem olhar diretamente através de uma janela de 53 centímetros de diâmetro na parte frontal para ver o cenário subaquático. O submersível Titã, projetado especificamente para tours no naufrágio do Titanic, pode acomodar até 5 pessoas. Normalmente, ele transporta um piloto, um guia e 3 passageiros pagantes, cada um desembolsando $250.000. O espaço interno é extremamente limitado, todos os 5 ocupantes devem sentar-se no chão, pois não há assentos. A área superior possui um banheiro com uma cortina de privacidade, mas não serve como escotilha. Na superfície, as pessoas entram e saem por essa escotilha. A permanência prolongada pode ser desconfortável, exigindo resistência e a capacidade de superar a claustrofobia. No entanto, o desejo de ver o naufrágio do Titanic pessoalmente muitas vezes supera esses desconfortos. O naufrágio do Titanic está localizado a cerca de 590 quilômetros ao sudeste de Newfoundland, Canadá, no Atlântico Norte. O submersível Titã realizou 6 mergulhos ao Titanic em 2021 e 7 em 2022. A OceanGate, operadora,
descreve essa jornada extraordinária como uma oportunidade de sair da vida cotidiana e descobrir algo verdadeiramente notável. A OceanGate opera 3 submersíveis, Cyclops 1, Cyclops 2 e Titan. Entre eles, o Titan é o único capaz de atingir a profundidade do naufrágio do Titanic. As imersões anteriores dos últimos 2 anos ocorreram sem grandes problemas. Desta vez, o CEO da empresa decidiu pilotar o submersível pessoalmente. No entanto, ninguém poderia prever o trágico incidente que se desenrolaria. Na sexta-feira, 16 de junho de 2023, após reunir uma equipe de 5 pessoas, a OceanGate partiu rumo ao naufrágio do Titanic para uma jornada de 8 dias. Os participantes dessa missão eram Stockton Rashi, 61 anos, Poen Narjolet, 77 anos, Amy Yardin, 58 anos, Shahzada Davod, 48 anos, e seu filho Suleiman Davod, 19 anos. Stockton Rashi, presidente da OceanGate Expeditions, também estava a bordo do submersível. Paul Henri Narjolet, um francês e ex-oficial da Marinha Francesa, era especialista no Titanic. Segundo sua biografia no site da empresa, Narjolet completou 35 mergulhos no naufrágio do Titanic e supervisionou a recuperação de 5.000 artefatos. Em 2010, ele também participou da busca pela caixa preta do voo 447 da Air France. Amy Yardin era um bilionário britânico aventureiro e graduado pela Universidade de Cambridge. Ele possuía uma corretora internacional de aviação em Dubai e tinha licença de piloto. Sua vasta experiência incluía visitas ao Polo Sul e uma descida de quase 10.000 metros na Fossa das Marianas em um submersível. Em 2022, ele viajou ao espaço com mais 5 pessoas a bordo da espaçonave da Blue Origin, de propriedade de Jeff Bezos. Yardin detém 3 recordes mundiais do Guinness. A volta mais rápida ao mundo passando pelos polos Norte e Sul em 2019, a maior distância percorrida na profundidade total do oceano em 2021 e o maior número de mergulhos no Challenger Deep. Sem dúvida, Amy Yardin é uma figura lendária. Shahzada Davod, um bilionário com cidadania paquistanesa e britânica, sempre foi fascinado pelo Titanic desde a infância e é apaixonado por aventuras. Desta vez, ele trouxe seu filho de 19 anos, Suleiman, na esperança de proporcionar-lhe a emoção e a adrenalina dessa experiência única. Suleiman é estudante na Universidade de Strathclyde, na Escócia. A família mencionou que ele estava um pouco apreensivo com a jornada. Após reunir os 5 participantes, o navio de pesquisa canadense Polar Prince, baseado em Saint-Josse, Terra Nova, partiu com o submersível Titan em direção ao local do naufrágio do Titanic em 16 de junho de 2023. No dia seguinte, o Polar Prince chegou ao local de mergulho, mas as condições climáticas adversas impediram a descida. Um dos passageiros, Amy Yardin, postou no Facebook que Newfoundland estava passando pelo pior inverno em 40 anos. Ele destacou que essa missão poderia ser a primeira e única viagem tripulada ao Titanic em 2023, já que a janela de tempo favorável acabará de se abrir. Eles planejaram tentar o mergulho no dia seguinte. No domingo, 18 de junho, às 9h30 da manhã, a missão de mergulho do Titan começou oficialmente. Cada tour completo do naufrágio, incluindo descida e subida, estava planejado para durar aproximadamente 8 horas. Após todas as preparações estarem concluídas, o Titan iniciou sua descida. Para ter uma ideia, o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa em Dubai, tem 828 metros de altura. Uma profundidade de 3.800 metros é equivalente a empilhar 4,6 Burj Khalifas do fundo do mar até a superfície. Leva aproximadamente 2 horas para atingir o fundo do mar a essa profundidade. O Titan se comunicava com o Polar Prince a cada 15 minutos, mas a comunicação cessou após um registro às 11h15. Às 11h15, 1h45 minutos após o início do mergulho, a equipe fez sua última comunicação com o Titan. Depois disso, o Titan perdeu contato, e a equipe de superfície não conseguiu mais estabelecer comunicação, indicando que o GPS e o rádio do submersível não estavam funcionando corretamente. Especialistas agora tentam determinar o que deu errado, suspeitando de uma possível falha técnica. A equipe de superfície inicialmente acreditava que o Titan ressurgiria após algumas horas, mas isso não aconteceu. Durante toda a tarde, foram feitas inúmeras tentativas de contato com o submersível,
mas não houve resposta. Às 16h30, horário previsto para o retorno à superfície, a equipe percebeu a gravidade da situação. O Titã devia ter encontrado uma emergência. Os esforços de busca e resgate foram realizados por uma equipe internacional composta pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, USCG, pela Marinha dos Estados Unidos, USN, e pela Guarda Costeira do Canadá. As primeiras a chegar à área de busca foram as aeronaves. A Guarda Costeira dos Estados Unidos enviou um avião de transporte C-130 e uma aeronave de patrulha antissubmarina P-8, ambos lançando boias sonar para detectar movimentos subaquáticos. O Canadá também enviou uma aeronave de patrulha marítima Lockheed P-3 equipada com dispositivos de rastreamento de submarinos. Algumas horas depois, essas aeronaves detectaram sons subaquáticos. Relatórios da mídia indicaram que a aeronave canadense captou um ruído de batidas a cada 30 minutos. Embora o som tenha sido captado pelo equipamento da aeronave, era impossível determinar a localização exata ou confirmar se vinha do submersível Titã. Ainda assim, essa notícia trouxe esperança de que os 5 indivíduos a bordo pudessem estar vivos. O suprimento de oxigênio do submersível, calculado desde a partida, poderia durar até 96 horas. No entanto, devido ao aumento do consumo de oxigênio causado pelo pânico, essa estimativa de 96 horas era otimista e a duração real poderia ser menor, possivelmente apenas 70 horas. As equipes de resgate precisavam correr contra o tempo, mas a localização remota apresentava desafios significativos aos seus esforços. O Titã poderia estar preso no fundo do oceano ou já ter emergido à superfície. O sistema do submersível possuía um mecanismo temporizado para subir automaticamente após um período determinado. Vale destacar que os 5 passageiros estavam selados com parafusos instalados do lado de fora, então não podiam abrir a escotilha sozinhos e precisariam de ajuda externa para sair. Mesmo que o submersível emergisse, os passageiros ainda dependeriam do suprimento interno de oxigênio, exigindo que os resgatadores os encontrassem antes que o oxigênio se esgotasse. Após o incidente, vários navios se juntaram à busca. O navio Bahamense Deep Energy, especializado em assentamento de tubulações, carregava 2 veículos operados remotamente, ROVs, mas eles só podiam mergulhar até 3.000 metros, não sendo profundos o suficiente. O navio de pesquisa francês Atalante possuía um veículo operado remotamente, ROV, capaz de explorar grandes profundidades. O navio de pesquisa pesqueira canadense John Cabot estava equipado com um sistema de sonar rebocado. O navio de abastecimento offshore canadense Atlantic Merlin contava com um guincho de cabo de aço de 4.000 metros de comprimento, suficiente para alcançar a profundidade do naufrágio do Titanic. O navio de abastecimento canadense Horizon Arctic estava equipado com um avançado veículo operado remotamente Odysseus 6K, ROV. Outros navios que participaram da busca incluíam o navio offshore multiuso canadense Scandi Vinland, o navio multifuncional de alta resistência da Guarda Costeira Canadense em Harvey e um navio da Marinha Real Canadense. Após vários dias de busca, na manhã de quinta-feira, 22 de junho, o suprimento de oxigênio de 96 horas havia se esgotado. Às 13h18 daquela tarde, o ROV Odysseus 6K, lançado do Horizon Arctic, fez uma descoberta significativa após 5 horas de busca subaquáticas. A uma profundidade de 3.800 metros, aproximadamente 500 metros da proa do Titanic, foi encontrado um campo de destroços. Entre os destroços identificados estavam o cone da cauda e as tampas dianteira e traseira, confirmadas como partes do submersível turístico Titã. As autoridades confirmaram que o submersível havia implodido, esclarecendo que os fragmentos não foram resultado de uma colisão. Em janeiro de 2018, David Loschid, ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, levantou preocupações aos executivos da empresa sobre falhas técnicas no submersível Titã. Ele acreditava que o material de fibra de carbono apresentava riscos durante os ciclos de pressão, sendo suscetível a falhas por fadiga e ao enfraquecimento pela água salgada. Loschid foi posteriormente demitido pela OceanGate, que então o processou por quebra de contrato, vazamento de informações confidenciais e fraude. O caso foi resolvido fora dos tribunais, sem que os detalhes do acordo final fossem divulgados. Como o naufrágio do Titanic está localizado em águas internacionais,
Não havia impedimentos legais para operar um submersível sem certificação. O jornalista David Pogg compartilhou sua experiência a bordo do Titã. Antes do mergulho, ele assinou um termo de responsabilidade que incluía uma cláusula afirmando que o Titã era um submersível experimental não aprovado ou certificado por nenhuma entidade reguladora. Pogg notou que havia 18 parafusos fixando a escotilha pelo lado de fora, mas apenas 17 estavam instalados no momento. Quando ele questionou isso, a equipe garantiu que não fazia diferença. Curiosamente, o submersível Titã não possuía uma cabine de controle tradicional e era operado com um controle de videogame, especificamente o Logitech F710, lançado em 2010 e vendido por cerca de $30. Este controle, projetado para jogos de PC, possui conectividade sem fio de 2,4 GHz, vibração de motor duplo e botões programáveis, sendo compatível com sistemas Windows e Chromeos. Operar o Titã era como jogar um videogame. Mas, ao contrário dos jogos, onde vidas podem ser reiniciadas, na vida real não há segunda chance. Relatos indicam que Wendy Rasch, esposa do CEO da OceanGate, Stockton Rasch, é descendente de um casal rico que sobreviveu ao desastre do Titanic. Os nomes Titã e Titanic diferem por apenas 2 letras, e ambos os incidentes ocorreram na mesma área oceânica, adicionando um toque sombrio à história. Curiosamente, um episódio da série animada Os Simpsons aparentemente previu este evento, no qual o personagem principal opera um submersível de procedência duvidosa em busca de tesouros afundados e enfrenta dificuldades. O acidente com o submersível Titã atraiu atenção mundial e levantou preocupações sobre a segurança de submersíveis semelhantes, impactando significativamente a indústria de turismo submarino. James Cameron, diretor do filme Titanic de 1997, visitou o local do naufrágio 33 vezes e pilotou o Deep Sea Challenger até o fundo da Fossa das Marianas, dizendo que ficou impressionado com a semelhança. Cameron também mencionou sua amizade de 25 anos com um dos passageiros, o francês Paul-Henri Nargeolet, e sua dificuldade em aceitar a perda de um amigo tão próximo. Especialista em exploração de águas profundas, Cameron já havia alertado uma empresa de submersíveis semelhante sobre o uso de fibra de carbono devido a falhas fundamentais no design. Ele expressou seu espanto com o desastre do Titã, assustadoramente semelhante à tragédia do Titanic, descrevendo-o como um pesadelo prolongado. Também compartilhou sua tristeza pela perda de seu amigo de 25 anos. Esta tragédia evidenciou a falta de regulamentação na indústria de submersíveis privados. O Titã não possuía certificação de segurança de terceiros e realizou vários mergulhos tripulados, assumindo riscos consideráveis. Em uma entrevista, Cameron pediu que órgãos reguladores exijam certificações de segurança para submersíveis. Ele destacou que o mergulho em águas profundas é extremamente perigoso e requer padrões técnicos muito elevados para os submersíveis. Em 2012, o submersível australiano Challenger bateu um recorde mundial ao atingir a profundidade de 10.898 metros, pilotado por Cameron até a Fossa das Marianas no Oceano Pacífico. O submersível chinês Jiaolong tem uma profundidade de mergulho de 7.062 metros. Em 2020, o submersível chinês Fen-12 alcançou o fundo da Fossa das Marianas a 10.909 metros. Apenas alguns submersíveis no mundo conseguem ultrapassar a marca dos 10.000 metros, representando o auge da tecnologia. O Polar Prince, que transportou o Titan, exhibe a bandeira canadense. Por isso, a Junta de Segurança de Transportes do Canadá anunciou uma investigação sobre o incidente. A Polícia Montada do Canadá também formou uma equipe investigativa e não descartou a possibilidade de uma investigação criminal. Talvez em breve saibamos o que os 5 indivíduos a bordo do Titã vivenciaram antes do desastre. A coragem humana e o espírito de exploração brilham intensamente nas profundezas escuras e infinitas do oceano. Infelizmente, os 5 a bordo do Titã nunca retornarão. Este acidente serve como um alerta para trabalhadores marítimos em todo o mundo, destacando o preço de subestimar o poder da natureza. No entanto, a humanidade não cessará as suas explorações. Com humildade e cautela, esses empreendimentos se tornarão mais seguros e robustos, graças às regulamentações rigorosas e à experiência adquirida em mergulhos anteriores. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!